Bem, meus alunos, hoje vamos falar da aula 3, o desenvolvimentismo e a administração indireta pós-64. Muito bem, nós vimos nas aulas anteriores que o Brasil, né, nós tivemos o processo do Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, e que a nossa sociedade não se acostumou muito com essa questão da democracia ainda. Nós vivemos alguns momentos de democracia, mas tivemos algumas interrupções. É óbvio que lá no Brasil Colônia e no Império, nada de democracia. Depois a República, aí tivemos o processo democrático, mas Getúlio Vargas assumiu o governo e a maior parte do tempo ele governou sozinho. Portanto, foi uma ditadura civil. E depois, quando ele volta como presidente eleito no sistema democrático, ele comete o suicídio em 24 de agosto de 1954. Isso abre uma brecha, abre um espaço ali conturbado na política brasileira, né? Porque aí nós tivemos a questão de como substituir Getúlio, né, que tinha lá o seu carisma, tinha todo um processo já de vários anos no governo, iniciava também, foi no governo dele que se iniciou esse processo de desenvolvimento, com a implantação de siderúrgicas no Brasil, como a CSN em Volta Redonda. Então, o processo ficou um pouco conturbado ali. E aí nós tivemos, né, o Partido Social Democrático, que é a União Democrática Nacional, a UDN, disputando esse poder e teria um candidato único que uniria a direita e o centro e aí evitaria uma outra candidatura que eles chamavam de radical, que seria uma candidatura getulista. Mas essa proposta não se concretizou. E aí, em 10 de fevereiro de 1955, o PSDB lançou o Juscelino Kubitschek como candidato à presidência da República. Aí, nessa questão, houve um acordo entre o PSD, o PTB selou acordo, tendo o João Goulart como vice-presidente do JK. Naquela ocasião, não era necessário que se votasse numa chapa, né? Na verdade, o processo não era votar numa chapa, presidente e vice-presidente, mas os votos eram em separado. E o João Goulart veio, então, como vice do JK, e o JK, então, ganha essa eleição. Então, as eleições foram em 3 de outubro de 55, 36% dos votos para o Juscelino e 30% de Juarez Távora, Adhemar de Barros, que era um político também influente na época, concorreu, e o Plínio Salgado. E o Jango foi melhor votado para vice, recebendo mais votos até do que o presidente JK, para vocês terem uma ideia de como era, porque ele era ligado a Getúlio Vargas, né? E o governo JK, então, é lembrado aí pelo desenvolvimentismo, né? Por essa questão de desenvolver o país. Tanto que o seu slogan era o famoso 50 anos em 5. O objetivo do JK era fazer um plano de metas com previsões bastante otimistas, esperançosas para o Brasil, através da indústria, produção do aço, alumínio e outros metais. Então, esse projeto do Juscelino foi apresentado dentro desse plano de metas, onde tinha energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação, e veio também nessa esteira a construção de Brasília, que o mote, né, para que ela fosse justificada era a questão do desenvolvimento do Brasil central. Então, levar a capital para o centro do Brasil, desenvolver aquela área. E isso faria com que existisse mais uma região desenvolvida no Brasil, além do Sudeste e do Sul do Brasil. E com a transferência da capital do Rio para Brasília, ele queria, né, também afastar esse centro das decisões políticas de uma região povoada aqui no Sudeste, levando para o centro
do Brasil. E Brasília foi construída com empréstimos, né? Empréstimos, assim como várias obras durante esse período também o foram. E JK não conseguiu cumprir satisfatoriamente a maior parte das suas propostas. Então nós tivemos anos de intenso crescimento econômico, favoreceu a indústria no Brasil, sim, vieram multinacionais, foram construídas diversas hidrelétricas, grandes hidrelétricas. A indústria automobilística chega no Brasil nessa época e houve uma grande construção de estradas. Por outro lado, se abandona as ferrovias. Em prol das estradas, as ferrovias são abandonadas nesse período, e aí nós temos hoje essa defasagem entre o transporte ferroviário e o transporte rodoviário. Ele queria a atração do capital estrangeiro, então diversas fábricas, como eu disse, já vieram, né? A Ford, Volks, a Williams, a General Motors e tal. O preço disso tudo foi a dívida externa. Ela aumentou consideravelmente, dobrou de valor, e a inflação também veio com tudo. Altíssimos índices de inflação, e o déficit da balança comercial alcançou uma proporção que se tornou preocupante para os credores internacionais. O que é a balança comercial? É essa relação entre exportar e importar. Então o Brasil importava muito e exportava pouco nessa época. Então um desequilíbrio aí nessa balança comercial, preocupando os credores internacionais. Eles não acreditavam que o Brasil viria a pagar suas dívidas. Aí entrou em cena o Fundo Monetário Internacional, o FMI, passou a representar então aquela figura do vilão ali na questão da política econômica brasileira, impôs algumas regras para o saneamento das nossas finanças. Então, apesar desse crescimento econômico, né, nós tivemos a dívida externa em contrapartida e o FMI intervindo na nossa política econômica. Houve um aumento da atividade industrial no país, sem dúvida, nessa época, geração de emprego, desenvolvimento e investimentos, né, que foram atraídos pelo baixo custo da mão de obra brasileira. Houve expansão, sim, mas, como dissemos e enfatizamos, a questão da dívida externa extremamente ampliada. Então vamos fazer aqui nesse slide que eu estou mostrando agora, nós fazemos um resumo desse período aí entre democracia e tal. O que acontece? Getúlio vem desde 1930 até 1945 praticamente o tempo todo como ditador do Brasil. É a Constituição de 1946 que restabelece esse Estado de Direito e volta com as garantias individuais, certo? Houve ampliação de direitos sociais dos trabalhadores, inclusive Getúlio teve esse mérito, né, de trazer uma legislação trabalhista que garantia muita coisa para o trabalhador brasileiro, né? Estabelecia direitos e vários deles foram mantidos por muitos e muitos anos. Nesse período nós tivemos a criação de 3 empresas estatais, Petrobras, BNDES e outras tantas. Em 1950, Vargas aqui em 46, né, faz essa Constituição, volta ao poder. Em 1950 ele volta ao poder por via democrática, mas aí ele comete o suicídio. Aí assumiu a presidência o vice dele, Café Filho, e depois o JK, o Juscelino Kubitschek, é eleito em 1956. Depois de JK, entrou no governo o Jânio Quadros. E aí o que acontece? O Jânio renuncia ao mandato. Aí entrou João Goulart. Entrando João Goulart, nós tivemos a instabilidade política, a aproximação de João Goulart da esquerda, né? A aproximação dele da Rússia, a aproximação dele de Cuba, traz uma instabilidade política no país e ele é deposto
e começa então o governo militar em 1964. Então vejam que nós temos, né, vários períodos conturbados ao longo da história, e até a história recente, a história da nossa República, que foi proclamada em 1889. Então, todo esse período, nós tivemos ali 30 anos que ainda depois do Império, que a população ainda não estava muito acostumada com essa questão democrática, e quando vem o 1930, o Getúlio fica até 45, quer dizer, 15 anos, como praticamente todo esse tempo como ditador. Foi um período muito pequeno em que ele faz uma nova Constituição. E a gente vai ter uma outra Constituição só em 1946. E aí vem essa Constituição até 1964 e temos novamente uma interrupção do regime democrático. E nesse slide aqui, né, um resumo ainda desse interstício democrático, embora tenha havido avanços isolados durante os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, o que se observa ainda é a manutenção daquelas práticas clientelistas que negligenciavam a burocracia existente, além da falta de investimento na sua profissionalização. Ou seja, a administração pública não acompanhou esse período de desenvolvimentismo. Houve o desenvolvimento do país em várias áreas, mas a administração pública não acompanhou. Ela não dava conta de tudo isso. E a cada desafio surgido na administração do setor público, aí o que acontecia? Criavam-se novas estruturas e cada vez mais essa máquina ficava pesada e a burocracia mais enraizada ainda. O governo militar fez reforma de base, mas essa reforma de base veio a criar também diversas situações complicadas, como, por exemplo, o inchaço da máquina pública com diversas empresas públicas sendo criadas. Então, em 1964, houve a revisão do projeto de lei, elaborado pela Comissão Amaral Peixoto, que resulta na edição do Decreto 200. Esse Decreto 200 é o decreto que faz essa separação entre a administração direta e indireta. É o mais ambicioso nesse sentido. Aí nos próximos slides a gente fala desse Decreto-Lei 200. Nós temos algumas das suas principais partes aqui. Então, o seu Estatuto Básico prescreve 5 princípios fundamentais. Então, está aí nesse slide os 5 princípios fundamentais do Decreto-Lei 200. Planejamento, a expansão das empresas estatais, a necessidade de fortalecimento e expansão do sistema do mérito, diretrizes gerais para o novo plano de classificação de cargo e reagrupando aí departamentos e divisões na estrutura da esfera federal. Então, os principais tópicos, aí não são princípios, os principais tópicos, princípios foi o slide anterior, agora nós temos os tópicos. Foi do planejamento, né, da coordenação, da descentralização, da delegação de competência e do controle, estabelecer a distinção entre administração direta e administração indireta, fixava a estrutura do Poder Executivo Federal, desenhava também o sistema de atividades auxiliares, definia as bases do controle externo e interno e indicava diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargo. Então, estava atuando também nessa questão do RH da administração pública. O último tópico aqui estatuía normas de aquisição, contratação de bens e serviços. Então, uma normatização sobre essa questão de contratação de bens e serviços na administração pública. Lembrem que lá no governo Getúlio Vargas, quando da criação do DASP, nós tivemos também esse tipo de normatização das compras públicas. Bom, o Decreto-Lei 200, então, foi uma tentativa de modernização do aparelho de Estado, especialmente ali a partir dos anos 60. Aí houve uma dicotomia, uma separação entre Estado tecnocrático e moderno das instâncias da administração indireta e o Estado burocrático.
Ou seja, a administração direta tem um arcabouço mais moderno, mais flexível, mais fácil de ser gerenciado. E a administração pública direta continuou com o mesmo processo burocrático mais complexo de ser administrado, face à demanda também crescente, porque nós estávamos ali num período de desenvolvimento do país e num período em que a sociedade também via, né, isso crescendo, e as demandas sociais e dos investidores crescia também. Então era necessário ali uma reforma nesse sentido, de uma modernização da administração pública, que era muito travada no aspecto burocrático. Tá? Esse cachorro que às vezes vocês começam a ouvir aí é porque não tem como, né? Gravando em casa não tem como parar com isso. Então, o programa de desestatização visava o fortalecimento do sistema livre de empresa e tinha os seguintes pressupostos: organização e exploração das atividades econômicas, competindo preferencialmente a empresa privada na forma estabelecida na Constituição brasileira. Esse foi o programa de reforma, desburocratização e desestatização, ou seja, tirando do Estado as suas funções de participação na economia, para que ele tivesse um outro contexto, e também desburocratizar. E entendia-se ali que a participação do Estado na economia seria um processo de simplesmente suplementar isso, e não ser totalmente aquele processo de força total na economia, ou seja, atuando fortemente na economia. Depois vem a redemocratização, essa nova república que acontece a partir do momento em que os militares deixam o governo. Isso acontece em 1985. Esses anos da década de 80, a partir ali de 80, a gente já tem um movimento para a redemocratização do país que começa a vir da sociedade, começam a vir de alguns grupos políticos e também dentro do próprio Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Não só o Exército, mas dentro das Forças Armadas Brasileiras também esse movimento para redemocratizar. E ali, esse período é um período um pouco nebuloso, porque nós tivemos essas movimentações sociais, tínhamos grupos apoiando a redemocratização e grupos contrários à redemocratização. Então, o governo Sarney, e lembrando que nós tivemos outro problema, outra situação ali de conturbada, né, voltando àquele processo, que foi a morte do Tancredo, né? Tancredo Neves assumiria o governo e teve a morte dele, um outro processo, e assume o Sarney. O que o Sarney faz também cria algumas propostas de reorganização dessa administração pública, é o que está nesse slide: a restauração da cidadania, a democratização da ação administrativa, revitalização do serviço público, melhora a alocação de recurso, mas ela foi suspensa logo em seguida, em 1986. Lembra que eu falei que nós tivemos essa redemocratização em 1985, e logo em 1986 essa redemocratização, né, quando perdão, não é redemocratização, essa modernização, fazendo algumas mudanças nessa estrutura da administração pública, acabou não acontecendo, sendo suspensa no governo Sarney. Então, gente, está aí em rápidas palavras o que é a aula 3, o desenvolvimentismo e a administração indireta pós-64. Tem um fórum postado com algumas questões lá colocadas. Vamos trabalhar esses fóruns, vamos participar deles. O momento é um momento complicado, um momento difícil,
onde nós temos que estabelecer algumas alternativas para continuar conversando com vocês, mas é importante a participação. É importante que vocês façam o máximo para participarem. Muitos poderão ter dificuldade de acesso à internet, dificuldade de fazer as atividades ou participar do fórum, mas vamos tentar ao máximo aí otimizar esse tempo, aproveitá-lo para o conhecimento. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, elucidando essa aula 3. Em breve a gente vai falar aí da aula 4 e as seguintes, para que a gente não perca essa sequência, né, de aulas que vem acontecendo. E mais adiante vou procurar fazer também um resumo do que nós já passamos, porque como nós tivemos essa interrupção aí, pode ser que alguma coisa tenha sido perdida pelo meio do caminho. A gente vai retomar isso numa próxima aula, tá bom? Um grande abraço a todos.